Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com mais um Papo Desinformante, a nossa conversa aqui da equipe sobre desinformação. Para não perder os próximos, ativa aqui o sininho para você receber as notificações. Bom, a nossa primeira pauta de hoje, ela transita entre pesquisa, pandemia, políticas públicas e redes sociais. São assuntos que a gente procura acompanhar no site do Desinformante, desinformante.com.br, e também no Instagram. Confiram por lá. A Liz Nóbrega está trabalhando uma pauta bastante grave, um tema bem complicado. Durante a pandemia da Covid-19, muitos estudos sobre o vírus, sobre transmissão, sobre vacinas, eles foram acelerados. O que, por um lado, nos garante aqui, enfim, sobrevivemos, reduzimos o número de mortos, reduzimos as infecções, as contaminações. Por outro lado, esses estudos serviram de base para práticas médicas suspeitas, né, que acabaram provocando mortes, como a gente pôde ver aí essa semana em depoimentos, por exemplo, na CPI da pandemia. Bom, esse estudo ele foi publicado num periódico britânico, BMJ, e ele faz uma retrospectiva de como que estudos de má qualidade, por exemplo, a respeito de hidroxicloroquina e de vermectina, acabaram servindo de base para a política pública brasileira de enfrentamento da pandemia. Foi isso, Liz? Oi, Ana, foi isso mesmo, né? Esse trabalho foi realizado por alguns pesquisadores brasileiros que alertavam justamente como essas pesquisas fracas ou mal realizadas mesmo contribuíram para terminar disseminando desinformação aqui no Brasil. Um outro estudo que foi publicado na revista Nature em fevereiro desse ano já mostrava que os níveis de qualidade metodológicos dos estudos sobre Covid eram inferiores aos estudos pré-Covid, né? E um dos fatores que eles identificaram era justamente o tempo de aceitação dos artigos, né? Então, muitas vezes a revisão não era muito bem feita ou era feita de forma apressada. Para essa análise em nível nacional, os pesquisadores indicaram os primeiros estudos em relação a 3 medicamentos, né? Entre eles hidroxicloroquina e ivermectina, como você já comentou. Um desses estudos, por exemplo, da hidroxicloroquina, que foi um dos primeiros aqui no Brasil, ele foi colocado em um arquivo de Dropbox e assim foi amplamente compartilhado com a comunidade científica, jornalistas e tudo mais. Mas isso mostra que não teve uma revisão por pares e teve sérios também problemas metodológicos, como os pesquisadores indicaram nesse artigo, né? Inclusive, por exemplo, a inclusão de pacientes sem teste positivo para COVID e também houve violação ética nesses estudos, o que é algo muito grave. Esses estudos iniciais de hidroxicloroquina, por exemplo, terminaram influenciando outras pesquisas em busca da comprovação desses certos medicamentos que, de certa forma, eram considerados implausíveis, né? De acordo com Charles Lucena, que foi o pesquisador que eu entrevistei, que foi um dos autores desse paper, esses estudos terminaram acarretando um desperdício de recursos, tanto em recursos de pesquisa, como também na compra desses medicamentos, tanto por pessoas físicas como eu, você e outros brasileiros, por exemplo, como também um desperdício de recursos a nível governamental, que terminou investindo nesses medicamentos que não tinham nenhuma comprovação científica, ou tinham alguns estudos que comprovavam alguma coisa, mas estudos, como a gente está falando, duvidosos, com metodologias muito suspeitas e vieses também dos pesquisadores. Então, isso terminou, além de mortes e tudo mais, ele também ressalta essa questão de desperdício financeiro. Uma dessas consequências que a gente consegue ver que dessas pesquisas que tentam muitas vezes alterar os resultados, né, tirando alguns pacientes dessa amostra, o que é algo grave quando a gente pensa em pesquisa científica, pode ser vista atualmente na CPI da pandemia, né? Nessa semana, a advogada de alguns médicos que trabalhavam na Prevent Senior deu um depoimento extremamente grave, né? Assim, mostrando algumas situações muito graves na empresa, né? Fazendo graves denúncias, indicando como alguns médicos eram coagidos a receitar alguns desses medicamentos, como ivermectina, hidroxicloroquina, sem a comprovação científica, e também utilizavam esses pacientes em estudos científicos sem sequer que eles tivessem o consentimento de que estavam nesses estudos. É uma situação extremamente grave, que é muito atual também, a gente vai acompanhar esse caso na CPI da pandemia, mas também a gente reforça aqui como esses estudos científicos mal realizados, eles terminaram por agravar a crise sanitária aqui no Brasil. É bem grave, né? Criminoso, né? A gente poderia dizer.
Bom, Nina, a desinformação, né, durante a pandemia, ela atingiu uma dimensão que a gente não imaginava, né? E também parece que assim, a conter essa desinformação é uma ação que está parecendo um pouco lenta ou também insuficiente, né, para conter assim, a avalanche de desinformação que a gente viu durante a pandemia, né? Ainda assim, ontem o YouTube anunciou uma medida mais rigorosa para conter desinformação anti-vacina, né? Então, eles decidiram remover os perfis anti-vacina e ampliaram uma política que já tinha começado com a vacina da Covid-19, né? E agora se estendeu para outras vacinas, percebendo aí que a taxa de vacinação, por exemplo, nos Estados Unidos, de crianças, estava ficando num nível preocupante, né? Então, o YouTube resolveu endurecer aí com esse discurso anti-vacina, né? Qual que é a importância desse anúncio, Nina, e qual a capacidade dele de impacto mesmo para conter a desinformação? Então, Ana, eu acho que esse anúncio do YouTube, ele é bem importante, né? Mas, assim, a gente sempre precisa ponderar um pouco os dois lados. Então, por um lado, eu acho que é sempre importante a gente ver que as plataformas estão tentando tomar medidas para conter a desinformação. Então, nesse momento, o YouTube, ele expande uma política que já estava sendo colocada em prática em relação às vacinas específicas para a Covid-19, agora também para outras vacinas aprovadas pela OMS. Eu acho que essa é uma ação muito positiva feita pela plataforma, que de alguma forma também responde a uma série de pressões sociais que ela vem sofrendo para tomar atitudes que ajudem a diminuir a circulação desse tipo de discurso falacioso, né? Por outro lado, o que preocupa é que, mais uma vez, se trata de uma plataforma tomando uma decisão sobre o que deve ou não deve circular nas mídias sociais. Então, é uma decisão que está sendo feita por uma empresa privada finalmente, sobre o discurso público, né? Sobre o que vale ou não vale no discurso público. Então, eu acho que, se por um lado essa ação pontualmente ela é muito positiva para nos ajudar, por outro lado, a gente não pode depender sempre de que a sociedade faça pressão, uma empresa privada ouça essa pressão e decida tomar alguma atitude internamente para que esse tipo de conteúdo tenha a sua circulação diminuída. Então, a gente precisa, de fato, que as saídas para esse tipo de problema sejam mais estruturais e mais concatenadas entre os diferentes setores da sociedade, que não fiquem exclusivamente na mão das empresas privadas. Bom, da academia a gente vai para o Congresso Nacional, onde nos próximos dias e meses a gente deve ter discussões aí acaloradas sobre regulação da internet. Essa semana, o Senado decidiu adiar as discussões do novo Código Eleitoral. Então, os esforços devem ser concentrados aí em dois projetos de lei. O projeto de lei 2630, que já está na casa há um tempo, está recebendo contribuições aí da sociedade civil através de um grupo de trabalho, e também o projeto de lei enviado pelo Bolsonaro para substituir aquela medida provisória polêmica, a 1068, que praticamente restringia a remoção de fake news. João, em que a gente precisa se concentrar sobre esse tema, sobre esses textos, né, que estão lá na pauta do Congresso, para a gente entender um pouco o que está em jogo e o que eles vão apreciar, afinal? Olha, Ana, eu acho que a retirada da pauta deste momento do Código Eleitoral no Senado significa que, de fato, nós temos que olhar com muita atenção para o que vai acontecer ali no PL 2630. Ainda não houve uma decisão da mesa diretora da Câmara se ela vai apensar o projeto que veio do Executivo ao 2630 ou não. O que isso significa? Não está claro se isso vai ser tratado como um projeto só ou se eles vão tramitar separadamente. Isso parece detalhe burocrático, mas isso impacta bastante o resultado que a gente vai ver ali na frente. O PL 2630, né, o PL das fake news, que está sendo relatado pelo deputado Orlando Silva, já tem apensado dezenas de outros projetos que tratam desse debate de moderação de conteúdos. É importante a gente olhar para esse tema da moderação de conteúdos, e acho que a fala da Nina agora sobre a retirada de conteúdo do YouTube mostra um pouco onde estão as tensões, né? Por um lado, as empresas tendo que fazer um trabalho de diminuição do que a gente pode chamar de uma poluição informacional, e de outro, a gente tendo também um superpoder na mão dessas empresas e ausência de critérios públicos. Os países que estão discutindo isso de forma mais séria estão tomando anos de consultas públicas, debates, aprofundamentos, textos legislativos super complexos para dar conta do problema. E mesmo assim, nós não temos ainda uma referência que a gente possa dizer, olha, vamos seguir modelos ou vamos nos inspirar em um modelo XYZ.
Então, o Brasil vai tentar lidar com este tema de uma maneira necessariamente apressada, sem o debate tão amplo como seria necessário, e sem a extensão. Nós não vemos um projeto de lei, por exemplo, que tenha condição de lidar com esses critérios públicos no detalhe suficiente para diferenciar o que é um bom papel das plataformas de proteção do interesse público e o que é uma medida abusiva. Então, eu diria, vocês podem ver que eu estou um pouco pessimista. Acho que nós temos como o resultado do que vai acontecer aí, eu acho que em qualquer situação vai ser um resultado com buracos. Mas nós precisamos ficar atentos justamente para esse debate sobre moderação, para que a gente não termine com um PL de fake news validando, na prática, uma liberdade de desinformar. Qual que é o risco, então? Se o que traz o PL do Executivo, que é a proibição de moderação no caso de desinformação, for incorporado no PL de fake news, na prática a gente vai ter o PL de fake news vai ser de fato um PL de promoção das fake news e não de combate às fake news. Então acho que é por aí que a gente tem que ficar atento. Nós vamos seguir esse debate no Desinformante e ele realmente vai esquentar nas próximas semanas. É isso, João. Bom, a gente vai acompanhar esse debate por aqui, nas nossas redes. Lá no Instagram, você vai pegar rapidinho o que está rolando. O Instagram é DesinformanteBR e o nosso site é desinformante.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.